O meu nome é Gersamira Barros, eu sou aluna de Educação da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança e hoje eu vou falar um pouco sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha. Bom, a carta foi escrita há muito tempo atrás, numa viagem que os portugueses fizeram da Europa rumo à descoberta. Foram em 3 navios, esses 3 navios foi liderado pelo Pero Álvares Cabral, que foi o capitão da expedição, e acompanhado do Pedro Álvares Cabral, estava o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão nomeado pelo rei com o objetivo de retratar, de escrever tudo que aconteceu, tudo que ia acontecendo no decorrer da viagem. O rei Dom Manuel I era o rei da época. A carta foi escrita no ano 1500. A carta tinha alguns objetivos. O primeiro objetivo era registrar o primeiro confronto que ocorreu entre os portugueses e os índios. Na carta, Pedro Vaz de Caminha descreve muito detalhadamente tudo que via no Novo Mundo. Lembrando que, como a carta estava sendo escrita para o rei Dom Manuel I, exigia que o Caminha escrevesse a carta com maior cuidado possível, maior atenção. Um aspecto muito importante também que é retratado na carta é o grande interesse pelo ouro, o grande interesse que os portugueses tinham pelo ouro. Alguns especialistas falam desse interesse como sendo a fome que os portugueses tinham pelo ouro. E vou fazer aqui uma citação que diz assim: porém um deles pôs olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como se nos dizendo ali havia ouro. Numa das passagens da carta em que os portugueses levam 2 índios para dentro do navio e lá dentro do navio vai mostrando alguns materiais, algumas especiarias, como forma para saber se os índios por acaso têm conhecimento desses mesmos objetos. Mas não foi isso que aconteceu. Mas os índios apontaram para o colar do capitão. E quando os índios apontaram para o colar do capitão, os portugueses logo deduziram que existisse ouro na terra de Veracruz. Mas não era isso que acontecia, porque os índios não tinham conhecimento nenhum do ouro, pelo menos naquela época. Outra questão que chamou muita atenção na carta de Pero Vaz de Caminha foi a nudez. Por quê? Porque as índias ficavam. Ah, Outro aspecto também importante é a questão da nudez. Porque a Europa vivia um momento em que a Igreja Católica era quem liderava. A Igreja Católica era muito conservadora. E quando chega na terra de Veracruz e vê as índias nuas, é como os portugueses olham para os índios, né, como se eles estivessem a cometer algum pecado, como algo pecaminoso. E depois tem uma citação, tem uma das partes aqui da carta que diz assim: ali andavam e ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem gentis, com cabelos muito preto e comprido pelas espadas, e suas vergonhas tão altas, tão ceradinhas e tão limpas das cabeleiras, de muito olharmos tínhamos vergonha. Na carta, o Pedro Vaz de Caminha ele é muito subjetivo. E depois tem uma parte ainda que continua dizendo que o Pedro Vaz de Caminha diz que se as mulheres portuguesas olhassem para as mulheres índias, elas iam sentir inveja. Nessa parte nós podemos ver que o Caminha ele dá sua opinião, da sua total opinião em relação a isso.
E depois também nós podemos ver que se caminha dá a sua opinião, dá a sua opinião, ele deixa em aberto, né, para que outras pessoas também pudessem analisar e pudessem saber mais sobre o assunto. Continuando a análise da carta, vamos falar agora do primeiro encontro dos portugueses com os índios. Quando chegaram à terra de Veracruz, havia alguns índios na praia que foram ao encontro dos portugueses. Como já é do hábito, né, dos portugueses, normalmente quando chegam a uma terra, eles fazem ofertas, ela dá um presente como forma de mostrar que vieram em paz, vieram em paz e para ver se o povo daquela terra não tinha nenhum. Quer dizer, para que o povo daquela terra não agisse de forma agressiva com os portugueses. E faço aqui uma citação que diz assim: somente deu-lhes um barete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça um sombrio preto. E deu-lhes um sombreiro de penas de aves comprida com a copacinha de penas vermelhas, de pardas como de papagaio. Então, os portugueses deram uma carapuça, né, aos índios e os índios também deram também um sombreiro de aves de penas de papagaio aos portugueses. E aí eles já praticamente já se interagiram, né? Mesmo que os portugueses não entendessem a linguagem que os índios utilizavam, mas a troca de presente fez com que já dessem um passo em frente entre eles. Um outro aspecto também interessante de ressaltar é que na carta o Pedro Vaz de Caminha praticamente tem uma visão um meio que superior, coloca os portugueses de forma superior em cima dos índios, devido à sua cultura, aos seus costumes, porque na carta nós podemos ver que o Pedro Vaz de Caminha, ele diz que os índios não tinham moradias, não tinham moradia, não tinham onde ficar, ficavam com poucas roupas e tal. Tinham uma visão assim, um pouco superior em relação aos índios. Também faz com que os índios, né, foram vistos como pessoas bondosas, pessoas fáceis de comunicar, se bem que não falavam, né, mas a maneira de fazer, de estar dos índios, demonstravam que era um povo mesmo acolhedor. E outro aspecto também é sobre a cristianização dos índios, okay? A conversão dos índios. Os portugueses lá no Brasil deram uma missa. E quando deram essa missa, os índios também participaram da missa. E tudo que os portugueses faziam, os índios também faziam. E isso chamou muita atenção do Pero Vaz de Caminha, dizendo que se os portugueses conseguissem, né, ficar nas terras de Veracruz, eles iriam conseguir, né, evangelizar, iam conseguir fazer com que os índios ficassem cristãos, porque eram povos totalmente dispostos em aceitar as novas culturas. E eu só tenho que agradecer agora a vocês por terem me ouvido e eu espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada.